Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com o gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então, para contar a história do grande navio que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas cenas do filme foram baseadas em fatos reais, e talvez você nem imagina. O FV vai mostrar agora fatos curiosos sobre o naufrágio do Titanic. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente depois de colidir com o iceberg. Se apenas 4 compartimentos do Titanic enchessem de água, o navio não afundaria, porém 6 deles foram atingidos e inundados. 13 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo da embarcação. Os destroços do navio só foram encontrados 73 anos depois, em 1985, a cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland e a quase 4 quilômetros abaixo do nível do mar. Existiu um sobrevivente japonês no Titanic, mas quando retornou à sua terra natal foi chamado de covarde, pois deveria ter morrido com os outros passageiros. Muitos dos barcos salva-vidas não estavam com a sua capacidade máxima de pessoas a bordo. Se estivessem, seria possível salvar 53,4% dos passageiros, mas apenas 31,6% deles sobreviveram. Dos 9 cachorros a bordo, apenas 2 sobreviveram, um Lulu da Pomerânia e um piquinês. O filme de James Cameron, baseado na tragédia, teve um custo de produção maior que a construção da embarcação. Nas imagens do navio, é possível ver 4 chaminés, porém só 3 delas funcionavam de verdade. A quarta chaminé era meramente decorativa. Havia um treinamento de emergência marcado com os passageiros para a mesma data em que o navio afundou, mas o capitão, por algum motivo, resolveu cancelar. Se o treinamento agendado realmente tivesse acontecido, provavelmente mais pessoas teriam sido salvas. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tenha começado a se formar no ano 1000 a.C. O Titanic foi o único transatlântico da história que afundou por causa de um iceberg. Se o alerta sobre o iceberg chegasse pelo menos 30 segundos antes, teria sido possível evitar a colisão. Assim como acontece no filme, os músicos do navio realmente continuaram tocando por mais de 2 horas, enquanto o navio afundava, na tentativa de acalmar os passageiros. A temperatura da água chegava a 2 graus negativos, e a maioria das pessoas não conseguiu sobreviver mais de 15 minutos, devido à hipotermia. Charles John trabalhava na cozinha do navio e conseguiu sobreviver na água por 2 horas sem temperaturas abaixo de 0, porque tinha bebido muito uísque antes do naufrágio, o que manteve seu corpo aquecido o tempo suficiente para o resgate. A embarcação mais próxima do Titanic naquela noite era o SS California, mas o navio falhou em responder o chamado de resgate. Quando a tripulação finalmente recebeu as mensagens de socorro, o Carpathia já havia resgatado os sobreviventes. Se o Californian tivesse prontamente respondido aos pedidos de socorro, mais pessoas teriam sobrevivido. Daniel Buckley foi um dos sobreviventes, mas só conseguiu partir em um barco que seria prioritário para as mulheres e crianças, porque uma das passageiras jogou um chale sobre sua cabeça, e ele conseguiu fingir que era do gênero oposto. Só haviam 20 barcos salva-vidas a bordo do navio,
mas o Titanic era capaz de carregar até 64, e o plano inicial era para que ele carregasse 48. O número foi reduzido para fazer com que o deck não parecesse desorganizado. A tripulação do Titanic manteve o navio na velocidade máxima, mesmo depois de ter recebido informações sobre icebergs na área. A última sobrevivente do Titanic, Milvina Jean, morreu em 31 de maio de 2009. Ela tinha apenas 9 semanas de idade, quando o Titanic naufragou. E se você gostou de relembrar deste filme que foi um grande sucesso de bilheteria, e gostou do vídeo, deixe o seu like e ative as notificações. 98% que assistem o FV não são inscritos. Inscrevam-se e não percam os próximos vídeos. Abraços!